E aí galera, beleza? Eu sou o Terquits e mano, hoje a gente vai começar um vídeo diferente. Daquele jeito que eu curto fazer, sabe? Longo, cheio de detalhe, com bastante coisa pra comentar e tudo bem organizado pra você não perder nada. E aqui não tem enrolação, é direto, mas também sem pular nada que seja importante. E cara, esse vídeo vai ser longo, mas longo daquele jeito que segura, porque tem muito conteúdo preparado pra vocês. E ó, já vou avisando, antes de começar, já deixa o like aí no vídeo porque isso ajuda demais. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho porque assim você não perde nada do que eu trouxer aqui pra frente. E eu sei que parece detalhe, mas faz diferença de verdade. Então já faz isso rapidinho que não custa nada e já dá aquele apoio que mantém tudo aqui rodando. E agora sim, com tudo certo, bora começar o vídeo porque tem bastante coisa pra gente falar hoje. Antes de mergulhar nos detalhes mais específicos do filme, é importante a gente construir uma base e entender de onde veio essa ideia toda. Do tipo, por que esse filme existe, qual é o peso de ter uma produção dessas hoje. Porque, mano, não dá pra chegar de paraquedas sem antes ter noção do que tá em jogo. E o Quarteto Fantástico não é só mais um grupo qualquer de heróis, eles têm uma história enorme nos quadrinhos. E cada vez que alguém decide trazer esses personagens pro cinema, isso já vem carregado de expectativa, de pressão e também de responsabilidade. E a gente sabe que esse não é o primeiro contato do público com o quarteto. E é justamente aí que entra o desafio. Já tentaram algumas vezes antes, já tivemos versões diferentes, algumas mais lembradas, outras que a galera até prefere esquecer. Mas o ponto agora é, sempre que aparece um novo filme, rola aquela dúvida, aquele pensamento de tipo, será que agora vai? Ou será que dessa vez vão conseguir trazer os personagens? Então, quando a gente fala em contexto, a gente tá falando exatamente dessa linha de tentativas, erros, acertos e do peso que isso coloca nos ombros da produção atual. E cara, o que deixa tudo mais interessante é que não se trata apenas de apresentar personagens, se trata de reposicionar eles dentro de um universo cinematográfico que já é consolidado. E isso muda tudo, porque não é só simplesmente jogar quatro pessoas com poderes na tela e mostrar como eles se conectam com algo maior. E como eles podem se encaixar sem perder a identidade, porque o público de hoje já viu dezenas de filmes de heróis, já conhece fórmula, já sabe o que vai acontecer. Então, se a produção não chega com algo que se destaca, corre o risco de ser só mais um dos menos. E é exatamente isso que esse filme tenta evitar. E quando a gente olha para essa introdução, fica claro que o roteiro já sabe que precisa se diferenciar. Até porque não dá pra fingir que o passado não existiu, mas também não dá pra ficar preso nele. Então esse filme acaba escolhendo construir do zero, mas com cuidado para não soar como uma repetição. E ele respeita a origem dos personagens, mas também não tem medo de atualizar, de mudar a dinâmica, de trazer elementos que fazem sentido pro público de hoje. E esse equilíbrio é delicado, porque ele se muda demais, ele perde a essência, vira cópia, se muda de menos. E aqui dá pra ver que houve uma preocupação em andar nessa linha fina, trazendo novidades sem perder a base. E um outro ponto do contexto que é fundamental, a expectativa, que não vem só dos fãs dos quadrinhos, eles vêm também de quem acompanha cinema em geral. E de quem sabe que o quarteto é a peça-chave para expandir o universo dos heróis das telas. E não é só mais um título isolado, é um pilar que pode abrir portas para histórias ainda maiores, conexões mais amplas, e isso pesa. E você sente na forma como o filme se apresenta e como ele tá se colocando como um marco, não só como uma aventura individual. E mano, dá pra ver claramente essa intenção no ritmo das primeiras cenas. Nada é corrido, mas também nada é lento demais. É um equilíbrio que tenta prender o espectador sem jogar informação demais de uma vez. E esse filme dá tempo de respirar, mas ao mesmo tempo já planta a ideia de que vem algo grande por aí. Isso é uma introdução bem feita, não é só despejar nomes e fatos, é criar um ambiente onde você começa a se importar antes mesmo da ação explodir. E esse cuidado fica ainda mais evidente quando a gente observa a construção da atmosfera. Desde a fotografia até a trilha, tudo comunica uma mensagem de que esses personagens ainda não são heróis prontos, eles são informação, e é uma introdução que prepara o terreno para uma jornada. E isso é muito importante porque dá ao público uma sensação de acompanhar o crescimento, a transformação e a evolução, e você não cai no meio da história, você vê ela começar a ser construída, e isso gera envolvimento. E não dá pra esquecer do peso cultural. O Quarteto Fantástico é visto como a primeira família da Marvel, e isso não é pouca coisa, carregar esse título significa que qualquer adaptação precisa lidar com essa herança. Não é só sobre quatro personagens, é sobre um legado que ajudou a moldar um estilo de narrativa. Então quando esse filme chega, ele já tá dialogando com décadas de história em quadrinhos, e com tentativas de adaptação, e claro, com o público que cresceu ouvindo falar desses personagens. E esse contexto todo transforma a introdução do filme em algo muito maior do que só mostrar rostos e cenários. É um momento que conecta passado e futuro, que posiciona o quarteto não só como protagonistas dessa história, mas também como uma parte de uma tradição que sempre teve peso. E é isso que dá relevância pro começo do filme, porque ele não só apresenta de forma isolada, ele se apresenta como uma parte de uma comunidade. E cara, se a gente pensar bem, esse tipo de introdução é essencial, porque se não tivesse esse cuidado todo, se fosse só uma ação sem base, o filme até poderia entreter, mas não teria um impacto. E esse impacto vem justamente de preparar, de contextualizar, de mostrar o que está em jogo. E isso faz a diferença na forma como a gente recebe tudo que vem depois. E é por isso que essa primeira parte é tão crucial, porque ela não é só um cenário, não é só uma explicação, é uma costura que conecta a obra inteira. Mas beleza, agora que a gente já entendeu o contexto, tá na hora de entrar no ponto que talvez é um dos mais importantes de qualquer adaptação.
os personagens. Porque, tipo assim, não adianta ter efeitos incríveis, uma fotografia de respeito, até uma direção consistente, se a base, que são os personagens, se não funciona. E aqui, no caso do Quarteto Fantástico, isso ganha um peso ainda maior, porque a identidade do grupo depende da química entre eles. E não é só sobre cada um individualmente, é como eles se conectam, como interagem, como se completam. Então vamos começar pelo líder, que na maioria das versões é retratado com uma mente brilhante, o cérebro da equipe, Reed Richards, o Senhor Fantástico. E o desenvolvimento dele sempre gira em torno dessa dualidade de ser um gênio e um visionário, e ao mesmo tempo ser uma pessoa com falhas bem humanas. Porque é fácil cair na armadilha de transformar personagens em alguém frio, calculista demais, mas quando isso acontece, ele perde a humanidade. E o que funciona aqui é justamente mostrar que por trás da inteligência quase absurda, existe alguém que erra, que toma decisões precipitadas e que às vezes se perde no próprio ego. E o que funciona aqui é justamente mostrar que por trás dessa inteligência quase absurda, existe alguém que erra, que toma decisões precipitadas e que às vezes se perde no próprio ego, mas que ainda assim busca fazer o certo. E essa construção torna o Reed mais interessante, porque o público enxerga não só como um herói, mas um ser humano tentando dar conta de um peso enorme. E aí que ainda Sue Storm, mais conhecida também como Mulher Invisível. E, mano, é impossível falar dela sem destacar o quanto o desenvolvimento dela mudou ao longo dos anos. Em muitas versões mais antigas, ela acabava ficando em segundo plano, sendo tratada como quase apoio. Mas aqui não, a Sue tem um papel de protagonismo muito claro. Claro que não é só dentro do time, mas como alguém que sustenta a dinâmica do grupo. E ela não é apenas a parceira do Reed, ela é peça-chave para manter o equilíbrio, tanto emocional quanto estratégico. E o arco dela deixa evidente que a invisibilidade não é só um poder físico, mas também um reflexo de como muitas vezes as mulheres foram colocadas em segundo plano nessas histórias. E aqui a narrativa atualiza isso. Ela dá espaço, dá voz, dá relevância, e isso transforma a Sue em alguém que não só complementa a equipe, mas que também tem camadas próprias, uma trajetória individual que faz ela indispensável. E agora, se tem um personagem que sempre chama atenção pelo carisma, é o Johnny Storm, o Tocha Humana. E aqui não tem jeito, o desenvolvimento dele precisa equilibrar aquela energia impulsiva, cheia de confiança, com uma necessidade de amadurecimento. E o Johnny é o típico personagem que do começo pode parecer só brincalhão, piadista e quase irresponsável, mas que conforme a história avança vai mostrando profundidade. E o arco dele funciona porque ele representa a juventude, o desejo de liberdade, mas também o peso de aprender a lidar com uma responsabilidade. E é aquele contraste, ele cresce leveza, mas também tem um caminho de crescimento que conecta o público. Até porque, quem nunca passou por essa fase de achar que pode tudo e depois descobrir que precisa segurar mais o próprio destino? E claro, não dá pra falar Quarteto Fantástico sem falar do Ben Green, o Coisa, o personagem mais marcante do quesito emocional. E isso é sem dúvida, porque enquanto os outros têm poderes que de certa forma podem ser vistos como dons, o Ben carrega o fardo de ser uma transformação irreversível. Ou seja, a rocha que cobre o corpo dele não é só visual, é um símbolo do peso emocional que ele carrega. E o arco dele sempre foi sobre aceitação, sobre lidar com a realidade que ele nunca pediu, mas que mesmo assim abraça quando percebe que ele pode usar isso pra proteger quem ama. E essa camada de grama humano faz ele um dos personagens mais profundos do grupo, e é impossível não criar empatia pelo Ben, porque ele cresce aquela sensação de sacrifício, de perda, mas também de força e superação. E cara, quando a gente junta esses quatro é aí que a mágica acontece. Até porque o Quarteto Fantástico não é só mais uma soma de habilidades, é a soma de personalidades, de conflitos internos, de relações que às vezes são tensas, mas que justamente por isso parecem reais. E Reed e Sue crescem a parte mais racional, científica e até emocional, enquanto Johnny e Ben puxam um lado mais impulsivo, direto e visceral. E essa combinação cria atrito, mas também cria equilíbrio, e é família no sentido mais caótico da palavra. Briga, discute, diverge, mas no fim das contas se mantém unida porque existe um laço maior que um individual. E outro detalhe interessante no desenvolvimento de personagens é como cada um deles reflete uma parte da experiência humana. E o Reed representa a busca incessante pelo conhecimento e a dificuldade de equilibrar isso com relacionamentos. E a Sue representa a força invisível que muitas vezes sustenta tudo sem ser reconhecida. E o Johnny representa a chama de juventude, com todas as suas falhas e aprendizados. E o Ben representa a luta contra a aceitação de si mesmo e a coragem de transformar a dor em força. E essa leitura simbólica faz o grupo ressoar de uma forma que vai mais além da ação, porque cria identificação em diferentes níveis do público. E claro, é preciso falar de como a construção desses personagens aqui não é isolada, mas interligada. E cada um cresce não só pelo próprio arco, mas pelo impacto que o outro gera. E o Reed só funciona como líder porque tem a Sue equilibrando. O Johnny amadurece porque tem um Ben para liberar aquela responsabilidade real. O Ben contra a citação porque vê nos outros a prova de que eles ainda pertencem, e essa troca que faz o desenvolvimento funcionar. E é isso que diferencia o quarteto de outros times de heróis, porque eles não só são unidos por um acaso ou por uma missão temporária. Eles são unidos por laços que vão além, e isso traz um peso emocional diferente. Uma sensação de proximidade, como quase se o público fizesse parte dessa família meio desajustada, mas extremamente real. E uma outra coisa que vale destacar é como a construção do vilão influencia o desenvolvimento dos heróis. Porque os personagens fortes precisam de antagonistas à altura,
E não é só sobre derrotar o inimigo. É sobre como esses inimigos expõem fraquezas, pressionam os limites e obriga cada um a evoluir. E no caso do quarteto, ter vilões bem trabalhados como o Dr. Destino não é apenas colocar uma ameaça, mas sim como um espelho que força protagonistas a encarar seus próprios dilemas. Isso acaba servindo como um catalisador de crescimento, tanto individual quanto coletivo. E além disso, dá pra perceber que o carisma dos personagens não vem só de falas ou efeitos visuais, mas da forma como eles são escritos e interpretados. E a naturalidade, os pequenos gestos e as trocas rápidas de olhares ou diálogos parecem simples, mas carregam um peso enorme. E é isso que cria a sensação de realismo, que faz o público comprar a ideia de que esse grupo existe de verdade, que os laços deles são sólidos. E talvez o mais interessante seja o como, porque mesmo em meio a poderes grandiosos, os problemas deles continuam sendo profundamente humanos. E a dificuldade de confiar, a insegurança sobre o futuro, a vontade de ser aceito, a luta para equilibrar a vida pessoal e responsabilidades, esses elementos aproximam o Quarteto Fantástico porque todo mundo já sentiu algo parecido. E ainda que em escalas diferentes, essa camada emocional garante que os personagens não são apenas super-heróis, mas pessoas que poderiam muito bem estar sentadas ao nosso lado, compartilhando os mesmos dilemas. E mano, essa é a base que sustenta tudo o resto, porque se o público não compra os personagens, o filme desmorona, mas o público compra, se conecta, então até a cena mais simples ganha peso, porque já existe vínculo. E aqui nesse desenvolvimento, o filme mostra que entendeu isso, não adianta só ação, não adianta só efeitos, se não houver pessoas por trás, de carne e osso, com problemas reais, é exatamente esse cuidado que faz a apresentação do quarteto ser não convincente, mas memorável. E mano, agora a gente entra na parte que realmente dá o corpo do filme, o enredo e a narrativa. Não dá pra falar discorrendo e resumindo, porque tem muito detalhe escondido em cada pedacinho, e é justamente nesses detalhes que tá a graça. E o filme ele basicamente se limita a jogar cenas soltas, ele cria uma linha contínua que vai puxando a gente sem nem perceber, e cada cena tem um motivo, cada acontecimento tem um antes e um depois, nada tá ali só pra preencher espaço. E primeiro, o ritmo narrativo ele é pensado pra não deixar a plateia cair no tédio, mas também não é só ação desenfreada, tem momentos de construção, momentos de explosão, momentos de respiro. Essa alternância é o que mantém tudo equilibrado, tipo uma cena calma já carrega uma tensão, porque você sabe que algo vai acontecer depois. E é como se o filme fosse uma música, tem notas altas, notas baixas, mas todas encaixam na melodia geral. E a estrutura do enredo é o que eu ponto incrível, porque ele não segue a cartilha mais óbvia de meio, começo e fim de forma engessada. Ele vai expandindo, no início tudo parece pequeno, forçado em situações simples, mas conforme a narrativa avança, o mundo cresce e os problemas aumentam, e as decisões ficam mais pesadas. E é basicamente como se a história fosse uma espiral, começa fechadinha e vai abrindo até ficar gigante, dando a sensação de que o espectador tá crescendo junto com os personagens. E cara, tem uso de pistas, o filme é cheio de foreshadowing, mas não é do tipo escancarado, é sutil, um objeto que parece de leve, uma fala que parece aleatória, um olhar que passa despercebido. Aí quando a coisa explode lá na frente, você percebe que tudo ali estava desde o começo. Isso cria aquele efeito de recompensa, como se o público fosse cúmplice do roteiro. E os diálogos também carregam peso, não tem fala desperdiçada, até quando parece só conversa jogada fora, na real tá construindo algo. E até revelando fragilidades, antecipando dilemas, reforçando a dinâmica entre os personagens. Isso deixa a crema viva, porque você entende que cada palavra foi colocada de propósito. Mas agora falando da progressão gramática, começa um nível baixo, com pequenas situações, mas cada cena sobe a barra. Pequeno conflito vira briga séria, pequena dúvida vira decisão crucial, pequena escolha vira um ponto de retorno. E é tipo uma escada sem fim, cada degrau é maior que o anterior. Quando você percebe, já tá lá no alto, com a tensão explodindo. E outra coisa genial é como a narrativa mostra a causa e a consequência. Nada acontece do nada, se um personagem decidir algo errado lá atrás, a consequência vem mais tarde. E ela dói. Dói bastante. E isso dá consistência, e você sente que tá num universo que respeita suas próprias regras. Cada ação gera reação. E é claro que eu não posso deixar de falar das linhas narrativas paralelas. Não é só um personagem andando sozinho, cada um tem sua trajetória e sua mini jornada. E todas vão se cruzando no ponto-chave. Isso cria aquela sensação de mosaico, de que várias peças diferentes formam um quadro só. Quando elas se juntam, o impacto é muito maior. E a narrativa visual também é fortíssima, e não depende só de fala. A câmera, a fotografia e a iluminação contam história. Uma sombra que pode representar uma dúvida, uma cor pode representar mudança, e um corte rápido pode mostrar urgência. Tudo isso reforça o enredo sem precisar de explicação direta. E o subtexto é outra camada que enriquece demais. E o filme fala tanto de amizade, tanto de responsabilidade, de amadurecimento, mas nunca de forma direta. São os gestos, as escolhas e os erros que passam essa mensagem. E é quase como a história estivesse conversando com você por baixo do que está sendo mostrado. E aí, claro, vem o clímax narrativo, ele não cai do nada e é construindo com calma. Cada cena acrescentando tensão até que chega um ponto que não tem volta. E é como uma bomba relógio. Você sabe que vai explodir, mas não sabe quando.
E quando acontece é satisfatório, porque tudo isso foi preparado antes. Muitas vezes você acha que sabe que vai rolar, mas o filme dá uma curva inesperada. Só que não é uma curva sem sentido. Quando você olha pra trás, percebe que fazia sentido sim, que tava tudo lá, você só não percebeu isso. Isso é narrativa esperta. E ainda tem a camada emocional, um enredo, que não é só sobre o que acontece, mas como você se sente assistindo. E tem momentos de empolgação, momentos de tensão, momentos de silêncio pesado. E essa variação faz a gente se envolver não só com os eventos, mas com a experiência de estar ali vivendo daquilo junto. E no geral, o enredo é um quebra-cabeça gigante, onde cada peça, cada detalhe, cada cena tem uma função. E você junta tudo e vê que nada foi gratuito, a narrativa é planejada, rica e envolvente, e é isso que faz a gente sair do filme com a sensação de ter vivido algo grande, algo completo. E além disso, o ponto que merece destaque é como o filme brinca com temas diferentes dentro da narrativa. E ele não fica preso só ao linear, do começo, meio e fim. Às vezes uma cena de ação tem uma pausa estratégica, e às vezes um diálogo revela algo do passado que muda a perspectiva daquilo que tá rolando agora. E esse jogo de tempo mantém a mente do espectador ativa, porque você precisa estar ligado em tudo pra pegar cada detalhe. E mano, o desenvolvimento gradual de tensão é muito bom. E não é aquele filme que já joga explosão de cara e espera que você se importe. E a tensão cresce devagar, mas de forma constante. Um detalhe que parece bobo no começo, tipo uma escolha errada ou uma pequena discordância, vai ganhando peso. E no clímax você sente que tudo conspirou para aquele momento. E é uma construção de suspense de nível alto. E outro aspecto incrível é a forma de como o filme trata a interação entre os personagens e o ambiente. E não é só o que eles fazem entre si, mas como o cenário reage, como os elementos visuais conversam e as decisões deles. E um simples objeto ou uma mudança de luz pode alterar completamente a percepção de uma cena. E esse cuidado com os elementos do ambiente reforça o enredo sem precisar de explicações longas. E, cara, a complexidade das decisões que cada personagem toma também enriquece demais a narrativa. E nada é preto no branco. E cada escolha tem risco, cada ação tem consequência, e o roteiro não dá respostas fáceis. Isso dá densidade, porque o público começa a pensar junto e ponderar o que ele faria no lugar deles, e isso cria engajamento emocional genuíno. E por fim, para falar do ritmo emocional que o enredo consegue gerar, a narrativa não é só mostrar os eventos, mas faz a gente sentir os altos e baixos juntos com os personagens. E tem momentos que te deixam tensos, outros que te fazem rir ou até esperar fundo, e essa montanha-russa de emoções faz com que o filme não seja só uma história qualquer de super-heróis, mas sim uma experiência completa que te prende do começo ao fim. E o enredo aqui funciona quase como uma engrenagem gigante, cada pedacinho tá girando junto, cada movimento tem impacto no próximo. No final tudo se encaixa com uma precisão que faz sentido. E não é uma daquelas histórias que só joga coisa na tela e depois tenta costurar de qualquer jeito. Aqui a sensação é diferente, dá pra sentir que existe um plano bem desenhado por trás. Isso dá uma confiança pro espectador e entrega a narrativa. E logo de cara, a trama já mostra que não vai seguir atalhos fáceis, e cada detalhe, desde o diálogo mais simples até a cena que parece só de transição, carrega alguma função, e é como se nada ali tivesse por acaso. E essa construção cuidadosa é o que sustenta a imersão. O público entende que vale a pena prestar atenção porque tudo pode voltar mais tarde. E quando a gente entra no primeiro ato, o que chama a atenção é a paciência do filme estabelecer as bases. Ele não apressa em jogar explosões ou reviravoltas logo de início, mas também não perde tempo com enrolação. Ele vai montando o terreno, apresentando aos poucos as peças do tabuleiro. E a graça é que essas peças parecem pequenas, mas mais pra frente a gente percebe o peso delas, e é quase como assistir alguém a armar um dominó gigante. No começo você só vê as peças sendo colocadas, mas no final, quando cai, tudo faz sentido. E essa lógica de plantar e colher é o coração do enredo. O roteiro planta coisas cedo e colhe depois com impacto. E nada surge do nada, nada desaparece sem explicação. E isso é fundamental, porque dá a sensação de que a história tem regras próprias e coerentes, que respeitam quem está assistindo. E quando o público percebe esse cuidado, ele automaticamente passa a confiar na narrativa. E essa confiança é o que faz a experiência ser ainda mais envolvente. E chegando no segundo ato, aí sim a história acelera. E as peças antes que pareciam dispersas começam a se conectar. Os personagens passam a enfrentar dilemas reais, não só externos, mas internos também. E esse é o momento em que a narrativa fica mais densa, porque não é só sobre quem vai ganhar ou perder, mas sim sobre as motivações, as escolhas e os limites de cada um. E até aliados que parecem estar no mesmo time, às vezes têm interesses que não batem, e isso gera atrito, gera faísca, cria tensão dramática sem precisar inventar vilões de última hora. E esse meio de enredo tem um ritmo muito bem calibrado, e ele alterna momentos mais tranquilos, que deixam espaço para refletir sobre os personagens com explosões de ação ou emoção que quebra a
calma e puxam até a atenção de volta. E esse sobe e desce é essencial, porque evita que a criar uma fake previsível. E o público nunca sabe se a próxima cena vai ser um respiro ou um choque. É justamente isso que prende do início ao fim. E uma das coisas que fortalece essa parte é a progressão em camadas. E cada arco narrativo menor vai construindo seu próprio mini-clímax. E isso vai se acumulando até desembocar no clímax principal. E é como ondas que parecem pequenas, mas vão crescendo até se formar um maremoto. E o resultado é que uma história nunca parece parada, mesmo que o grande final seja distante. E o espectador já sente recompensas no caminho, como se cada trecho fosse um episódio dentro de algo maior. E quando o filme começa a se encaminhar para o terceiro ato, tudo que parecia detalhe antes ganha importância. E é aquele momento que o público solta um "ah, então era isso". O roteiro não subestima ninguém, ele não precisa explicar a cara o tempo todo. Ele simplesmente conecta pistas que estavam lá e deixa o público se sentir esperto por perceber. E esse efeito de revelação é um dos mais satisfatórios, porque mostra que nada foi gratuito. E no clímax, a história atinge o auge da tensão, mas não cai na armadilha de depender só do espetáculo visual. E claro, tem ação, tem intensidade, mas o verdadeiro peso é nas escolhas. E no clímax, a história atinge o auge da tensão, mas não cai na armadilha de depender só do espetáculo visual. Claro, tem ação, tem intensidade, mas o verdadeiro peso está nas escolhas, é sobre o que os personagens se tornam até ali. Tanto o que aprenderam e o que estão dispostos a sacrificar. Essa camada emocional transforma o clímax em algo maior do que uma simples batalha, vira um momento de definição, de identidade e de consequência. E depois que a poeira abaixa tem a resolução, e ela não é tratada como obrigação. E cada arco que foi aberto recebe atenção, e cada linha narrativa encontra um destino. Você evita aquela sensação de vazio, aquele "ué, e aquilo? Não vão explicar?". Aqui não, aqui tudo é amarrado de forma que o público sai com a sensação de que acompanha uma jornada completa. O epílogo fecha a experiência de maneira inteligente, não é só um viver feliz para sempre, nem um gancho forçado para o próximo filme, é um ponto final que ao mesmo tempo cria espaço para imaginar o que pode acontecer depois. E esse equilíbrio entre fechar e deixar portas sempre abertas é raro, mas bem feito e marca a memória de quem assistiu. E se a gente olhar para tudo isso, dá para perceber de como o enredo sustenta na variação, variar entre revelar e esconder, entre ação e calma, entre perguntas e respostas. Esse equilíbrio faz com que o filme nunca seja repetitivo e ao mesmo tempo nunca seja confuso. E a narrativa guia o espectador, mas sem pensar pela mão e o tempo inteiro. É quase uma conversa, a história propõe, o público acompanha e no final todo mundo sente que faz parte da experiência. Esse tipo de construção é o que diferencia um enredo comum e um enredo realmente marcante. Não é só sobre reinventar a roda, mas também usar bem as ferramentas que já existem. Coerência, progressão, payoff e emoção. É que todas essas engrenagens trabalham juntas como se fosse um motor bem afinado. Mas galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de coração mesmo. Porque, sério, eu curti muito fazer esse conteúdo, pesquisar cada detalhe, organizar o roteiro, montar esse papo gigante. E eu quero que vocês tenham sentido essa mesma vibe do lado daí. E essa foi a minha nota no Letterboxd, bem direta, sem enrolação, como eu gosto de sempre mostrar, porque dá aquela transparência, que vocês sabem exatamente o que eu achei do filme e podem comparar com a opinião de vocês. E não se esqueça, se inscreve no canal. Eu sei que parece só mais uma frase repetida em todo vídeo, mas a real é que faz muita diferença. E quando você se inscreve, além de me ajudar a continuar trazendo vídeos cada vez mais maiores e mais completos, você também garante que não perde nenhum conteúdo novo. E vamos ser sinceros, ninguém gosta de ficar por fora, ainda mais quando o assunto é filme que tá todo mundo comentando. Então já clica aí no botão vermelho, é rápido e de graça e sem zoeira, me ajuda muito. E já que você vai se inscrever, aproveita e ativa o sininho. Eu sei que parece chato, mas é a melhor forma de garantir que o YouTube te avisa quando sair vídeo novo. E assim você não fica dependendo do algoritmo maluco. Até porque tem hora que ele simplesmente não entrega, então ativa aí e pronto. E você já tá na primeira fila de cada conteúdo que eu vou soltar. E agora, falando de conteúdo, não para por aqui não, tá? Dá uma olhada nesses outros vídeos aqui que estão aparecendo aí na tela. E eu separei com cuidado, porque não é qualquer recomendação aleatória não. São vídeos que tem tudo a ver com esse tema e eu acho que você vai curtir de verdade. E se você curtiu esse vídeo, é com certeza que você vai gostar dos outros também. Então já clica aí e continua maratonando, porque o canal tem muito pra explorar por aí. E ó, já deixa o like, porque isso é a forma mais simples e direta de você me mostrar que você realmente gostou. Parece besteira, mas não é. Cada like do vídeo ajuda a ser mais recomendado pra mais gente. Isso ajuda o canal a crescer e dar aquele gás, aquele continuar, sabe? E tipo, é um combustível. Quando você mais deixa um like, mais energia eu tenho pra trazer conteúdo novo e cada vez mais detalhado. Então, se curtiu, já solta o like aí. E também comenta aí embaixo o que você achou. Qual parte que mais chamou sua atenção, se você concorda com a minha análise. E se você discorda de alguma coisa, eu quero saber o que vocês estão pensando. Porque o legal é que não é só eu falar, é trocar ideias. Às vezes vocês criam pontos que eu não tinha parado pra pensar. Isso deixa uma discussão muito mais rica, então se não acanhe, comenta mesmo. E se você realmente gosta desse tipo de vídeo longo, cheio de detalhes, cheio de análise, já compartilha com seus amigos, manda um grupo da família, manda um grupo dos amigos que gostam de cinema.
E manda aqui pra aquele colega que sempre fala de filme, mas nunca sabia de assistir uma live desse. Porque isso ajuda demais a explorar o canal e criar mais gente pra comunidade. Ah, e me segue lá no Insta também que eu tô voltando a postar coisas por lá, tanto Story quanto Reels. Então, me segue lá. Mas é isso, galera. Esse vídeo tá por aqui. Muito obrigado a todo mundo que ficou até o final. Vocês são incríveis mesmo. E essa foi a minha nota do Airbox, como eu já falei. Eu espero que vocês tenham gostado e ficado claro, porque agora é com vocês. Se inscrevam, acompanhem os próximos conteúdos e coloquem junto comigo nessa jornada. Um grande abraço a cada um de vocês. Se inscreve aí e vem ver outros vídeos que estão na tela. E tchau!